Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje nós vamos analisar como os arquivos são construídos. Então, se você tem curiosidade e quer saber um pouco mais, fique aqui neste vídeo. Bem pessoal, aqui no canal eu já fiz alguns outros vídeos fazendo engenharia reversa de alguns arquivos. E a ideia deste vídeo é mostrar para vocês como é que os arquivos eles guardam informações, né? Principalmente como é que esses arquivos eles são construídos e armazenam as informações importantes. E não só isso, mas também como eles podem armazenar informações particulares, sensíveis também, né? E também como é que a gente pode extrair essa informação. Então, para começar, aqui eu tenho uma lista de alguns arquivos aqui no meu computador e primeiramente vamos fazer uma observação a respeito da composição binária de cada um deles, tá? Então eu já mostrei aqui para vocês em outro vídeo sobre a parte binária, onde você pode usar aplicativos de engenharia reversa e consequentemente observar o conteúdo desse arquivo. Então esse arquivo aqui é um arquivo executável, um exe normal, que eu construí aqui na minha máquina, no computador, compilei, e nós podemos ver que aqui nós temos a parte binária em hexadecimal e nós temos também algumas informações aqui legíveis, né, na forma de texto. Então nessas regiões aqui, nas primeiras partes do arquivo, nós temos informações que tanto o sistema operacional pode usar, quanto também guardam informações particulares daquele arquivo, né? Então, um primeiro passo para você entender como é que ele é construído é justamente esses 2 bytes aqui, no qual nós podemos saber qual é o tipo do arquivo em questão, tá? Então, o MZ aqui é um tipo de compactação e essa indicação ela serve como entrada para o sistema operacional, uma vez que ele vai carregar esse arquivo, ok? Aqui embaixo a gente pode ver algumas strings, né, no qual essa string ela aponta que esse programa não pode rodar no modo DOS. Então isso aqui é uma informação herdada, tá? Não é compatível, vamos dizer assim. Os executáveis de hoje do Windows, né, eles são retrocompatíveis com o DOS, então por isso que tem essa informação, uma vez que o MS-DOS ele vai tentar carregar essa seção também, tá? Então o hexadecimal aqui eu tenho várias seções dentro desse arquivo, né? E nós temos também arquivos de outros tipos, tá? Como por exemplo um arquivo de imagem, onde eu posso abrir aqui em hexadecimal e nós podemos ver que ele já aponta para mim algumas informações do tipo EXIF, tá? Então essas informações aqui EXIF elas vão ser importantes. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre ela, mas nós podemos ver que existem algumas seções que são de texto legível, tá? Então nós vamos ver como é que nós podemos extrair essa informação também. Mas veja que eu tenho aqui regiões no qual elas estão armazenadas em binário, ok? E outras regiões que estão armazenadas em texto. Vou abrir aqui outra imagem também em hexadecimal. Nós vamos ver semelhante, só que agora ao contrário do que tinha nessa outra imagem, eu não tenho mais aquela informação EXIF, né? Eu tenho apenas a extensão pura, né? Então, dessa forma, eu tenho como saber diretamente a extensão do arquivo. Continuando, nós vamos ver também como é que uma planilha ela é feita, né? Então, aqui eu posso abrir o preview dela, né? Só para a gente ver que o conteúdo é realmente uma planilha normal do Excel XLS, mas e do ponto de vista binário, né, do ponto de vista de hexadecimal, de como é que ele é composto. Basicamente nós vamos ver que uma planilha do Excel ela é composta, né, também por alguma série de strings e
uma string misturada, binário com string, e para uma planilha nós podemos ver que ela é um arquivo binário, tá? Porém nós podemos perceber que existem algumas seções aqui legíveis, tá? E em texto, né? Texto plano. Então, na verdade, esse arquivo ele é misturado, né? Uma parte é texto plano e uma parte é binário, tá? Nós vamos ver mais detalhes logo mais à frente. De modo semelhante, nós vamos ter também o arquivo do Word, que é o docx, só que o docx ele já tem uma estrutura um pouco diferente, onde ele aponta logo aqui no início uma extensão, né, XML, ou seja, esse arquivo ele tem uma entrada que aponta para mim que ele tem uma estrutura semelhante a um XML, tá? Então, muito provavelmente, aqui dentro ele vai ter a estrutura de tags, né? E ele vai ter justamente essa organização. Feito essa observação, né, na estrutura dos arquivos, por exemplo, fazendo aqui um review, né? O PNG nós vemos que ele é um arquivo binário com algumas seções, alguns cabeçalhos. A mesma forma o JPG, né, um arquivo de imagem. Nós temos aqui a parte de cabeçalhos e a parte da imagem em si. A planilha, né, nós vamos ver também que ela tem uma parte binária e uma parte composta por alguns textos, né, embarcados, embutidos. E por fim nós temos o docx, que é um XML, tá? Então, para que haja a leitura e a escrita desses arquivos, né, nós vamos precisar ter aplicativos apropriados, né? Por isso que o sistema operacional ele precisa registrar um aplicativo padrão, justamente para poder fazer a abertura adequada para cada formato de arquivo, tá? E quando a gente está manipulando esses arquivos no nosso computador, muitas vezes nós estamos adicionando informação, né, no caso de documentos, ou retirando, dependendo da operação que a gente está fazendo. E o documento ele registra informações, como eu já falei, né, de metadados. Essas informações do tipo metadados, elas ficam salvas em determinadas regiões do arquivo para que o próprio sistema operacional possa recuperar depois, né? E qual é a ferramenta que a gente pode usar para fazer essa leitura adequada, né, sem precisar estar lançando mão aqui de leitura em hexadecimal ou do arquivo bruto em si, né? Existe uma ferramenta chamada de EXIF Tool, no qual ela permite que você faça a extração, né, de metadados dos arquivos e assim você consiga ler e observar adequadamente isso de forma legível, tá? Então aqui para teste eu vou utilizar a imagem PNG e vou observar os dados que eu tenho do tipo metadados, tá? Primeiramente ele vai dizer aqui a versão do EXIF, e eu tenho o nome do arquivo, a pasta, o tamanho do arquivo e alguns históricos de modificação, né? Como por exemplo a última modificação do arquivo, a última data de acesso e também a data de criação. Partindo agora para outra imagem, né, nós vamos ter a imagem.jpg. Então nós já sabemos que a imagem JPG ela é do tipo, né, JPG, JPEG. Tá, aqui nós temos as informações de modificação, né, e aqui nós vamos ver que existem mais informações. Nós vamos ter tanto a informação de ordenação de bytes, né, que é o Big Endian, como também nós vamos ter informações que vão além da construção do arquivo, como também informações relacionadas à origem desse arquivo. Nesse caso, ele vai dizer o aparelho que foi capturado, né, um Redmi Note 6 Pro, e também os aplicativos, vai falar sobre orientação, vai falar sobre datas, né, vai falar sobre ISO, exposição, tempo de exposição, tipo do sensor, né? Então aqui você percebe que eu tenho mais informações que vão além de questões construtivas do arquivo, né? Vão além de formato,
a parte de extensão, e agora eu tenho informações de metadados que vão além, chegando até a origem de onde foi tirada aquela foto, o aparelho em questão, tá? Continuando, ele vai falar aqui sobre várias informações, né, inclusive sobre data de criação, sobre a parte de tipo de cor. Nós vamos ter aqui também, ó, GPS. Então aqui nós podemos ver justamente informações de localização de onde a foto foi tirada, tá? Então eu tenho a parte de geolocalização dentro da imagem. Então algumas imagens, elas, uma vez capturadas, se elas forem brutas, né, transmitidas brutas, elas vão incluir informações de geolocalização. Então isso muitas vezes é importante, de maneira que você consiga remover, né, para você justamente não transmitir essa informação, que é uma informação sensível, tá? Continuando aqui para o próximo formato de arquivo, nós vamos poder analisar aqui o docx, tá? Então eu vou colocar arquivo.docx e vamos observar que nós temos também algumas informações sensíveis, né? Como eu mostrei para vocês na parte do hexadecimal, né? Nós vamos ver aqui que eu tenho algumas informações semelhantes, né? Nós já sabemos a extensão, que está no próprio nome do arquivo, e nós vamos ter também aqui uma parte que é o XML, que é justamente a parte que vai organizar a estrutura do arquivo internamente. Porém, continuando, nós vamos ver que eu tenho aqui embaixo o nome do criador, né, e o nome da modificação desse arquivo. Então essa informação aqui, ela também é sensível e muitas vezes ela pode ser transmitida acidentalmente junto do arquivo. Então é muito importante que você tenha esse cuidado de fazer essa limpeza para que possa transmitir esse arquivo sem envolver informações sensíveis, ok? Observando agora a parte da planilha, nós vamos ter também informações semelhantes a respeito da parte construtiva, não é? E nesse arquivo eu não tenho aqui a questão do criador, não é? Então existe alguma diferenciação no aplicativo do Office, que no docx ele adiciona o criador, porque fui eu mesmo que criei, e aqui no spreadsheet ele não adiciona o criador, tá? Mas nós podemos ver também informações construtivas, né, justamente a respeito da forma como esse arquivo ele é organizado e composto, tá certo? Bem, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, e se vocês têm alguma dúvida, deixa aí nos comentários, e até o próximo vídeo.